Seja bem-vindo, mais um vídeo aqui, Pastor Ginomar, aqui do meu lado, Tiago, Rodrigo. Prazer falar com vocês aqui para mais um vídeo onde nós vamos gravar aqui a respeito de viver o Evangelho de Deus, viver o Evangelho de Cristo, não simplesmente falar dele. Inclusive, tem uma frase que eu ouvi e marcou o meu coração. As pessoas estão cansadas de ouvir falar de Jesus. Elas não querem mais ouvir falar, querem ver Jesus. Exatamente. E é isso que a gente veio aqui falar nesse dia, né, nesse vídeo aqui, que é a gente viver esse evangelho, né, Tiago? A gente, não somente, às vezes a pessoa fala, eu vivo o evangelho, eu sou cristão, mas o que seria, né, a gente viver esse evangelho, não somente falar dele? Posso até falar por mim, acredito que com vocês pode ter acontecido também, né? A gente começa a frequentar a igreja, inclusive eu comecei a frequentar a igreja com medo de ir pro inferno. Mas depois eu conheci o amor de Cristo. Foi depois de uns 3 para 4 anos que eu comecei verdadeiramente a buscar viver o evangelho de Cristo, não simplesmente ir para a igreja. Inclusive, a palavra de Deus nos fala, né? Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus fala isso, ali está reunida a Trindade, que quer dizer que nós temos que ser no seu caráter parecido com Cristo, parecido com Deus, com a Trindade, no seu caráter, na sua maneira de agir. Isso é viver o Evangelho. não tem nada melhor do que quando a gente vai para a igreja, aí depois de um tempo as pessoas encontram nós na rua, né? Pessoas que às vezes nem conhecem a gente, chegam e falam assim, você é crente, né? Você vai na igreja, né? E às vezes a gente fica já assim, não, por quê? Como que você sabe? A pessoa já fala, né? Porque eu vejo um brilho diferente em você. Né? E não tem nada melhor que é ver as pessoas reconhecendo Deus na sua vida, né? Legal. É interessante que as pessoas acham que para ser crente, que é o jeito popular de se dizer, né? Você tem que chegar em todo lugar e ficar falando Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. É claro que nós devemos falar, se precisar. Mas se os nossos atos estiverem à luz da palavra de Deus, os nossos atos vão dizer por nós, sem que nós digamos uma só palavra. E uma coisa muito interessante é que às vezes para a gente se tornar parecido com Cristo, nós precisamos ler a palavra de Deus. E tem muita gente que tem dificuldade em ler a palavra. O que a Bíblia fala, não entendo. Eu já li e não entendo. Muitas das vezes a gente fala com pessoas que têm essa dificuldade. Mas, a partir do momento que você começa a ler, e aqui a gente deixa aqui, né, algo para essa pessoa que queira ler a Bíblia, começa lá no Novo Testamento, no livro de Mateus. Começa, lê um pouquinho hoje, lê um pouquinho amanhã, lê um pouquinho depois. Deixa eu até compartilhar uma particularidade minha. Eu comecei no Velho Testamento. Eu olhava e pensava, nossa, Deus é mal demais, não vou ler essa Bíblia mais não. Mas no meu coração eu não conhecia o amor de Cristo, né? Eu, inclusive, também, quando comecei a ler, eu falava isso também. Falei, não adianta, eu leio lá, não entendo nada, não consigo entender nada. Só que a gente vai pedindo, né, pro Espírito Santo, se revelando. Uma outra mostrando. falha muito grande, que a maioria de nós, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente quer ler, conhecer essa palavra para julgar o próximo. Mas a primeira pessoa que nós devemos julgar somos nós mesmos. Precisamos melhorar. A gente não tem que ler para ser advogado dos outros, e sim ser advogado nosso, melhorar. Hoje eu tenho que ser, no mínimo, melhor do que eu fui ontem. E amanhã, melhor do que eu fui hoje. Muito interessante. Inclusive, outro dia eu estava vendo uma pessoa compartilhando que nós temos o espelho. Quando a gente olha para o espelho, a gente olha para dentro de nós. Sim. Quando a gente olha o celular, as redes sociais hoje em dia, a gente olha a vida dos outros. Né? Então hoje o celular é isso, para a gente olhar a vida dos outros. Mas quando a gente pega a palavra de Deus, que é o espelho, e começa a ler, a gente vai olhar para dentro de nós. O que nós precisamos mudar na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, né, na nossa convivência do dia a dia. Isso é muito interessante. Já deve ter acontecido com vocês, né? Você tá ali no culto, aquela palavra abençoada, aí o irmão do lado olha e fala, fulano tinha que estar aqui. A palavra não era para ele, não. Hoje aponta, né? Você tá ouvindo? Não, mas eu tô julgando a luz da Bíblia. Não, irmão, não pode, né? Tira a trava do teu olho, né? Você tem uma coisa que a gente pode e deve fazer pelo próximo, é orar por ele. A gente pode dar uma orientação, dar uma opinião, se a pessoa pedir. Porque normalmente as pessoas têm mania de chegar na gente e querer opinar na vida da gente. É complicado. Agora, se a pessoa aceita a opinião, a gente tem que ver também o que a pessoa quer. Eu quero ajuda para isso. Então a gente tem que ver o que a gente pode ajudar e chegar onde ele quer. Sim. E não falar o que a gente acha que é o melhor para nós. Tem que ver o que é melhor para ele. Uma coisa que eu acho muito também assim que acontece nas igrejas, o pastor local que quer convencer a pessoa do pecado. E nós sabemos que não é assim. Nós estamos ali para conduzir, para ajudar, para pegar pela mão, para levantar.
Agora, quem vai convencer aquela pessoa do pecado dela é o Espírito Santo. É claro que a gente não pode generalizar, né, Tiago? Porque tem muitos pastores, nota 10, Sim, que nós admiramos, que são exemplos para nós. Sim. Mas infelizmente tem muito charlatanismo. Principalmente hoje na questão de revelações, né? Mas o ser humano gosta de ser enganado, né? É verdade. E partindo para o tema, viver o Evangelho de Deus, não simplesmente falar. E isso é muito interessante, porque é o que a gente vê em muitas igrejas hoje em dia. Não adianta a pessoa subir lá, pregar, falar do pecado, que você não pode falar do teu irmão, mal do teu irmão, que você tem que perdoar o teu inimigo, e a pessoa descer de lá, alguém caluniar aquela pessoa, alguém falar mal dele, ele não conseguir liberar o perdão para aquela pessoa. Exatamente. Não, eu vou falar uma experiência que eu vivi, fazendo uma mensagem motivacional para mandar no grupo, etc e tal, dirigindo, já estava errado, né? Gravando um vídeo dirigindo, tocando um louvor, coisa mais linda. Aí tocado pelo Espírito Santo, de repente o Espírito Santo me incomoda, falou assim, eu estava muito acima da velocidade permitida pela via na rodovia, colocando a minha vida e de outras pessoas em risco. Aquilo ali mudou minha vida. Eu pausei o vídeo onde eu estava gravando e continuei da realidade, falando com meus irmãos, pedindo perdão para todos eles, porque eu estava falando de Deus, porém eu estava andando contra o Evangelho de Deus. É que muitas das vezes a gente não olha para nós, né? Quando a gente sente algo, a gente fica procurando alguém para encaixar. Não, quando Deus fala, é sempre com você, é sempre comigo, é diretamente. Ele não manda recado, né? Exatamente. É o que aconteceu com Paulo, né? Saulo se tornou Paulo, depois que ele teve um encontro com Cristo, né? De perseguidor de cristãos, ele passou a ser um exemplo, né? Ele falou a ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? O que é ser um cristão? É um Cristo pequeno, um imitador de Cristo. Então, sempre que a gente estiver diante de uma situação, a gente vai se perguntar o que Cristo faria nessa hora, o que o Senhor faria nessa hora, né? E aí a gente vai ter a resposta do Espírito Santo, porque a gente vai agir de acordo com o que a palavra nos ensina. Se eu prego perdão, eu tenho que perdoar, foi o que o Thiago falou, foi o que o Rodrigo está falando, né? Então as minhas condutas diante das pessoas vão ser sempre as mesmas, pautadas na palavra de Deus. Isso é viver o Evangelho de Deus, Sim. Não simplesmente falar dele. E não tem nada pior que é você subir no altar, pregar, depois a pessoa pegar e falar lá, ele tá fazendo isso e agora sobe lá para pregar. Eu acho que isso é terrível. Nossa. E é o que muito acontece hoje em dia. Por que muitas pessoas não estão mais querendo ir para a igreja, não querem mais saber de pastor? Generalizado, né? Isso. Pastor é ladrão, pastor rouba, pastor fica apontando pecado dos outros, pastor faz isso, faz aquilo, porque não consegue mais enxergar Deus na vida daquela pessoa. Eu acho que isso é o pior de tudo, né? Realmente é difícil uma pessoa que está vivendo uma vida errada e te adverter de algum erro seu, né? Sim. É claro que o erro dela não me dá legalidade para cometer erros também, mas a gente de certa forma se sente assim, né? Uma pessoa que não está preocupada em corrigir a vida dela, mas está preocupada em tentar tomar conta da vida do outro. Agora, uma coisa é muito interessante, se a gente convive com boas pessoas, a gente sente o desejo de ser bom também. Isso é gostoso, isso é contagiante. Então é fundamental que a gente analise com quem nós estamos convivendo. Mas que nem o exemplo que o pastor Dinomar usou, o exemplo de Paulo. Foi um grande perseguidor, porém foi apóstolo, foi um dos maiores. Olha só que benção. Muitas das vezes as pessoas pensam, poxa, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, Deus não vai me perdoar. Nós temos o Paulo como um grande exemplo. E quem somos nós para julgar, na verdade? Quem somos nós para julgar? Com certeza. Nós não podemos julgar porque nós somos servos do Senhor e pautados nisso, então não podemos julgar ninguém, né? Eu vi um testemunho, compartilhei ele 2 vezes já na minha rede social, e lá na América, lá para aqueles lados lá, um homem, ele foi condenado, e lá nós sabemos que eles vão tudo para júri popular, né? Todo mundo tem o direito de pegar e falar com aquela pessoa. Você fez isso, você fez aquilo. Realmente apontar ali o que aquela pessoa tinha feito. E esse homem, ele havia matado 40 mulheres, se eu não me engano. Nossa. Tinha tirado a vida de 40 mulheres de formas, assim, terríveis. E ele está sentado lá no tribunal, né? E as pessoas falando, você fez isso, você deveria morrer, você tem que arder no inferno, você não presta, se eu tivesse a oportunidade eu ia tirar a sua vida. E todo mundo acusando. E de repente entra um senhor de barba branca, né? E ele chega lá com a voz, aquela voz de choro, né? E ele pega e fala assim, olha, eu queria que você soubesse e você tornou a minha vida muito difícil. Mas você tirou alguém de mim, minha filha. E hoje você está me ensinando a viver aquilo que o meu Senhor me ensinou, que é o perdão. Hoje, todos que estão aqui estão com raiva de você, todos que estão aqui estão te acusando, te apontando. Mas hoje eu vou exercer o ensinamento que eu aprendi e que eu devo viver isso. Então eu quero que você saiba que eu te perdoo, eu libero o perdão na sua vida. E o incrível é que quando todos os outros estavam xingando, falando, você tem que morrer, ele só fazia aquela cara de deboche, sabe aquela pessoa quando fica debochada? Fica só assim, ó.
e assim, assim. Só que a hora que esse senhor vai lá e fala assim, sinta-se perdoado, ele abaixa a cabeça e ele começa a chorar. Esse é o amor de Cristo que transforma, que constrange. Quem de nós nunca errou, né? Quando a gente erra, o que nós queremos? Queremos clemência, queremos perdão. Mas quando alguém erra com nós, muitas das vezes nós queremos o quê? Justiça, tá certo? Será que nós estamos sendo justos conosco mesmo? Bora lá. Fica a pergunta. Bora lá, né? Bora viver, bora lá. Peraí. Eu precisava tomar uma água, mas vamos lá. Bora lá, bora viver o Evangelho. Chega de simplesmente falar do Evangelho. Se a gente vivesse verdadeiramente o Evangelho, nós não precisaríamos convidar ninguém para ir para as nossas igrejas, porque todas as igrejas estariam cheias, simplesmente pelo nosso testemunho. Os nossos atos vão falar muito mais alto do que as nossas palavras. Só que é o contrário, né? Nós, muitas das vezes, falamos algo e agimos totalmente ao contrário. Bora fazer a diferença. Bora lá, bora viver o Evangelho, não somente falar dele. Bora lá!